Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Coco Presbyterian Church. Eu estou hoje aqui no nosso santuário, o púlpito está bem ali, eu estou sentado aqui na mesa para compartilhar com vocês uma mensagem de Deus, uma palavra de edificação, de consolo, de ânimo. Esse é o plano aqui, né? Nós começamos esse projeto com o Covid e o Covid já passou, graças a Deus, só ainda está pegando ainda, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, a coisa ainda está pegando, né? Nós tivemos, eu sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida e tivemos 4 pessoas, né, na igreja que pegaram o Covid, né? Então tem alguns que ainda estão em casa. Então, né, não passou de tudo, né, de todo, mas estamos caminhando. Já voltamos praticamente ao normal, os cultos presenciais, as atividades da igreja. Então, estamos caminhando a passos largos para voltar à nova normalidade, né? E começamos esse culto em português para abençoar os brasileiros aqui da área que não podiam ir na igreja, né? Então foi uma correria naquela época para juntar o que faz, como é que faz internet, aquele negócio todo, culto ao vivo pela internet. Foi uma luta, né, uma correria, porque a gente nem pensava que ia precisar disso, né? E de repente virou uma ferramenta de extrema importância para a vida da igreja, né? Então a nossa igreja aqui teve que montar, né, computador, vídeo, câmera, luz, tudo que tinha direito, né? Foi um corre-corre aqui para conseguir alcançar e abençoar o nosso povo. Então nós começamos esse culto em português. E agora que está passando, nós ainda continuamos, né? Estamos continuando, vamos ver até onde a gente vai. Mas a ideia é te abençoar, te ajudar, ser um instrumento de Deus na tua vida, né? Então, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares e a abençoar, ajudar a gente a abençoar outras pessoas, né? Esse é o objetivo. Eu tenho durante a semana uma meditação que eu faço de 5 minutinhos, que eu lanço na hora do almoço. Então essa meditação eu faço de segunda a sexta, chama Um Pingo de Prosa e é o nome do meu canal aqui que você está assistindo esse vídeo, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, te agradecemos pela tua presença com as pessoas que estão nos assistindo nesse instante, Senhor. Pedimos que o Senhor as abençoe, toque na vida delas. O Senhor sabe das necessidades dela nessa fase difícil que o mundo está passando, o nosso país está passando. Pedimos que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe, que o Senhor edifique. Aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, que o Senhor cure, Senhor, toca no corpo dessas pessoas. Que estão enfrentando problemas de dúvidas, ó Deus, que o Teu Espírito possa dirimir, tirar as dúvidas, ó Deus, e abençoar essas pessoas, ó Deus. Abençoa as famílias, abençoa os negócios, Senhor, as finanças, e dá graça para elas, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu faço toda vez aqui, né, nesse programa, nesse culto, eu compartilho uma música com vocês, um hino, né, uma canção para te ajudar na tua caminhada cristã. Então vamos ouvir a canção de hoje. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Bem, espero que Deus tenha te abençoado ao ouvir esta música. Nós estamos aqui, eu estou caminhando com vocês aqui já faz um bom tempo no livro de Êxodo, tantas lições, né? A gente não tem jeito de cobrir todo o livro, todos os detalhes, mas existem certas lições nesse livro que a gente tem que pegar para a nossa vida e dar uma aprofundada, pelo menos um pouquinho mais, né? Não dá para ir, né? Eu tento, né? Eu saí do Brasil em 1990, né? Então, no Brasil, uma pregação normal é 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né? Os pregadores deixa pastor falar, vai embora, né? E aqui nos Estados Unidos eu tive que rever tudo isso, né? Porque, por exemplo, nosso culto aqui, o culto presbiteriano aqui, é 1 hora de culto. No Brasil, minha igreja presbiteriana, né, eram quase 2 horas de culto, né? 1 hora de louvor, de música, oração, intercessão e depois 1 hora quase de palavra, né? E aqui eu tive que
refazer tudo. Como é que eu vou, né? 1 hora eu tenho que pôr tudo aqui. Eu tenho que pôr o coral, tenho que pôr a música, tenho que pôr oração, confissão, tudo, né? Chamada de oração, anúncio, etc. Tudo em 1 hora, né? Então é complicado. Então meu sermão, né, eu tive que compactar em 20 minutos, 15, 16 minutos, dependendo do dia, se tem Santa Ceia, se tem alguma coisa, eu tenho que... Então, a ideia de compactar as mensagens, né, se fez necessário para mim. Então, por isso que, às vezes, alguns tópicos eu tenho que, né, vai levando, cria séries, né, vai prega vários dias, né, vários domingos, para que a pessoa possa ver toda a mensagem. O que eu pregaria numa mensagem só, e a turma não ia pegar, né? A pessoa pega um versículo aqui, um versículo ali, mas a ideia toda não pega. Então eu tive que compactar tudo, e é isso que eu faço aqui com vocês, né? É um culto aqui, de 30 minutos, né? Tem uma música, tem uma oração e uma palavra de 20 minutos mais ou menos. Então os textos de hoje estão lá em Êxodo, os textos estão em Êxodo, estão em Números e estão em Deuteronômio, que é a experiência do povo. E hoje nós vamos falar sobre intercessão, que é algo extremamente... Nós vimos alguma coisa na nossa lição passada, no texto passado que a gente viu. E aí chama a atenção, né? Você trata daquilo, mas você trata daquilo en passant, como diz o francês, né? De passagem. E aí não tem jeito de dar uma aprofundada melhor. Então deixa eu dar uma aprofundada melhor com respeito à intercessão. O primeiro texto, né, se você tem sua Bíblia aí com você, Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16. O capítulo todo, do 1 a 16, né, mas eu vou só ler o 8 a 16 para você aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra o Israel em Refidim. É o texto que nós vimos nas mensagens anteriores. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, segurando o bordão, quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele, porém, baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o para Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O próximo texto está lá em Números. Dá uma folheada aí na tua Bíblia, vai para Números, capítulo 20, versículo 1 até o 13. Texto muito importante. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. E aí Deuteronômio 25, 17 a 19. Diz assim, Moisés escrevendo: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, quando te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Essa é a palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine não somente a mim para comunicar a tua palavra, mas aqueles que estão nos assistindo para ouvir, para entender, para praticar a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Intercessão. Intercessão é um dos aspectos mais importantes na vida, no ministério de um cristão, de um discípulo de Jesus. Intercessão. Quando a gente ora pelas pessoas e coloca as pessoas diante do Senhor. E nesses textos aqui nós encontramos aspectos da intercessão. Aspectos da intercessão que são importantes para nós. E hoje eu vou compartilhar uma lição só, e semana que vem eu compartilho a outra com vocês. O que é uma intercessão? É uma oração por um irmão, por uma irmã, para a igreja, pelos missionários, por alguém necessitado. É isso também, mas é um pouquinho mais do que isso. A intercessão vai um pouquinho mais além, é um pouquinho mais profunda do que simplesmente fazer uma oração por um irmão em necessidade. Então vamos ver a primeira lição que a gente aprende nessas histórias aqui, nessas histórias que nós lemos. Intercessão, qual que é a primeira lição que a gente aprende? É quando o interesse de Deus e dos outros estão acima dos meus. Repetindo para você, né? Quem sabe você quer anotar aí. Quando o interesse de Deus e dos outros estão acima dos meus. Isso é intercessão. Intercessão é quando eu ponho o interesse de Deus acima dos meus. Intercessão é quando eu ponho o interesse dos outros acima dos meus. Então é isso que Moisés fez, é isso que Abraão fez com Ló. Lembra? Quando Abraão intercede por Ló, é o interesse de Deus, o interesse de Ló, da família, estava acima do interesse de Abraão. Então, aqui Moisés, nós encontramos Moisés. E no capítulo, em Números, no texto de Números que eu li para vocês, no capítulo de 1 a 13, nós vemos os interesses de Moisés, né? Quer dizer, Moisés conseguia interceder pelo povo mesmo no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo na vida dele. Olha só o que aconteceu, né? A Miriam morreu, a irmã dele mais velha morreu, né? O que deve ter sido um baque para Moisés, né? A irmã mais velha morrer, né? O povo havia contendido com ele, o povo criando casos. Foi para isso que você tirou a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto, nesse lugar ruim que não sei o que. O povo, quer dizer, ele tem a morte na família, ele tem o povo reclamando, né? Moisés desobedeceu a Deus, não glorificou diante de Deus. Esse foi o grande problema de Moisés, e não entrou na terra prometida. Lembra que Deus fala ali para ele, né? Você não vai entrar na terra, nenhum dos dois, né? Nem Moisés nem Arão, vocês vão ficar do lado de fora, né? Deve ter sido algo triste, né? O cara dá a vida 40 anos para levar o povo para a terra prometida e não vai entrar na terra prometida. Ele foi proibido de entrar na terra prometida. Então ele desobedeceu a Deus, foi proibido de entrar na terra prometida. O povo criando caso com ele, a Miriam falecendo. Quer dizer, esses são os interesses de Moisés. Isso é o que estava acontecendo na vida de Moisés.
Mas Moisés ainda arruma jeito de, no meio desse burburinho todo, dessa consternação toda, dessa problemada toda, e não é problema pequeno, ele arruma uma maneira de interceder pelo povo. E por isso, queridos, que intercessão vai além dos nossos interesses pessoais. O interesse de Deus e do reino de Deus está acima dos meus interesses. O interesse da igreja, o interesse dos irmãos estão acima dos meus interesses. Né? Eu não posso orar por você porque eu estou enfrentando um problema de saúde, eu estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo, está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo. Moisés está... Você quer competir com Moisés? Moisés estava com problema até na alma, né? Problema em tudo quanto é lugar. Mas ele ainda arruma tempo de colocar os interesses de Deus, da obra de Deus, dos irmãos, do povo, acima dos seus próprios interesses. E essa é uma lição extraordinária que nós temos que aprender com Moisés. E aí nós vemos o interesse de Deus e o interesse dos outros lá em Deuteronômio. A luta contra o Amaleque, né? Amaleque, o povo. A peleja contra o povo, né? Os amalequitas vieram ao encontro do povo. Atacou a retaguarda, atacou os desfalecidos que iam após ti, eles estavam abatidos, afatigados, eles não temeram a Deus. Nós vimos isso na lição, né, na mensagem anterior. Dá uma olhada lá, né, na mensagem anterior. Nós vimos isso, as táticas, o que eles fizeram, né, como é que eles fizeram e como é que eles foram derrotados. E a intercessão é um aspecto, um elemento extremamente importante para a derrota dos amalequitas. Então, tudo aquilo acontecendo na vida de Moisés, né? Uma luta difícil para liderar o povo, para tirar o povo do Egito, para levar o povo para a terra prometida, e o povo reclamando, pessoas queridas morrendo, aquele negócio todo. Tudo isso acontecendo e Moisés ainda tem tempo para interceder pelo povo e colocar o interesse do povo. O povo que estava reclamando. Pensa você não. Ali tinha gente reclamando. Mas o interesse do povo de Deus como um todo. E o interesse de Deus acima dos seus próprios interesses. O interesse de Deus era levar o povo para aquela terra e fazer daquele povo o povo dele. Deus estava criando um povo para ele. Esse era o interesse de Deus. E a intercessão entra nesse contexto da tentativa do inimigo de impedir o progresso do povo de Deus no plano de Deus, de parar o povo de Deus, parar a obra de Deus. E a intercessão entra porque o interesse de Deus está acima do nosso próprio interesse. E isso que a intercessão é importante para nós nesse sentido, queridos. É por isso que você, cada um de nós tem que estar envolvido. Eu sei que tem certas pessoas que não é facilidade, eu não digo facilidade, mas é quase um chamado para a intercessão. Eles sabem como fazer, eles sabem a dor, o custo que é, o preço que tem que ser pago para que a intercessão aconteça. Então tem gente que sabe o que está fazendo e sabe interceder. Mas isso não quer dizer que nós não vamos fazer, queridos. Existem momentos na nossa vida, momentos na tua vida, na tua família, na tua vida pessoal, momentos na tua igreja, que você tem que pôr o interesse de Deus, o interesse dos outros acima dos teus interesses e ir para Deus e falar: Senhor, eu estou precisando de muita coisa, a coisa está feia para o meu lado, mas o irmão tal, a irmã tal, eles estão precisando mais de mim, mais do que eu estou precisando.
A tua obra, a tua igreja, o teu reino está precisando, mais do que eu estou precisando. Teu missionário passando dificuldades lá no caixa-prego, né? Lutas, perseguição, eles estão precisando mais do que eu estou precisando. Então, não é que eu não quero que o Senhor me proteja, mas eu quero que o Senhor proteja eles. Não é que eu não quero que o Senhor me cure, mas eu quero que o Senhor cure eles. Eu posso dar um passo atrás na fila e passar eles na frente para receber a bênção. O Senhor tem sido bom para comigo e eu quero o interesse deles primeiro, o interesse do seu reino primeiro, o interesse do Senhor primeiro. Então eu posso dar um passo atrás, 2, 3, né? Os intercessores, eles vão lá para o fim da fila e passa todo mundo na frente deles. Mas a gente, né, nós muitas vezes que não temos esse chamado, né, a gente não possa passar 1, 2, passa 3, alguns dá, né? Aí a gente começa a pedir para nós mesmos, né? Mas é a ideia de que temos problemas na vida, temos problemas, mas tem gente que Deus vai colocar no nosso coração que precisa da nossa intercessão. A obra de Deus, o reino de Deus. E nós vamos ter que parar de pensar nos nossos interesses pessoais e começar a prestar atenção nos interesses de Deus, nos interesses dos irmãos, da igreja, do reino. É aí que a intercessão entra em ação. É quando nós saímos de cena e colocamos diante do Senhor, não os nossos pedidos, o nosso clamor, a nossa necessidade. E nós temos, né? Você vê aqui o que, né, Moisés tinha interesse, tinha necessidade, tinha problema, a coisa estava feia para o lado dele. Não era mar de rosa não, a coisa estava feia. Ele tinha muito motivo para orar, e para orar por ele, para a família dele, que não sei o que, podia. Mas ele decide dar um passo atrás e colocar o povo de Deus na frente. E o povo que estava reclamando dele, mas na frente, para que Deus os protegesse, Deus os guardasse, Deus desse vitória para eles. É isso que a intercessão faz, querido. Ela muda a nossa posição no guichê de Deus. A gente simplesmente fala, olha, eu preciso, eu tenho necessidade, mas aquele irmão ali, aquela irmã ali, aquele missionário, aquela igreja, a nossa igreja, o meu pastor. E aí você põe eles na frente. O interesse deles, o interesse de Deus estão acima dos meus interesses, dos teus interesses. Isso é uma lição extraordinária da intercessão. Extraordinária. E o meu desafio para você é, ao ouvir essa mensagem, começar a prestar atenção na tua oração. Quanto tempo da tua oração é dedicado a você, à tua família, aos teus bens, ao teu bem-estar, às tuas coisas? E quanto que é dedicado para o reino de Deus, igreja, povo de Deus? Intercessão é quando o interesse de Deus e dos outros estão acima dos meus interesses. Essa é a lição de hoje para nós. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui, Senhor. Imerecida, não merecemos nada de ti. Sabemos que é tudo pela tua graça, tua misericórdia. E pedimos que o teu Espírito coloque no nosso coração o desejo de pôr os teus interesses e o interesse do teu povo na frente dos nossos interesses. Dá graça pra gente, dá disciplina pra gente, dá disposição pra gente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ok, queridos, mais uma vez muito obrigado por dar essa paradinha aqui.
A gente volta semana que vem. Eu espero encontrar você durante a semana no nosso Pingo de Prosa, mas se não der, semana que vem nós estamos de volta. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.